Fala pessoal, tudo certo? Meu nome é João Paulo, sou profissional de educação física e hoje eu vou falar um pouco sobre a Exercise Consultoria Científica e também abordar alguns pontos, né, que eu identifico como sendo algumas dores de profissionais, outros profissionais de educação física e também de proprietários, gestores e coordenadores de academias. Antes disso, a gente precisa entender que quando a gente fala de sucesso em academias, a gente está falando basicamente de uma boa infraestrutura, né, que vai ser oferecida aos clientes, equipamentos, né, que são aí também um chamativo para as academias terem a adesão e a aderência desses alunos, as modalidades oferecidas, visto que academias que têm essa característica, né, de oferecer diversas modalidades em diferentes horários, tem também uma preferência, principalmente diante da característica, né, das pessoas hoje em dia de terem cada vez menos tempo para o exercício físico, então tendo um bom número de modalidades, né, e que essas modalidades sejam distribuídas ao longo do dia, principalmente em horários chaves, né, início da manhã, próximo ao horário do almoço e início e final de tarde, também é um dos fatores que, somados, né, a marketing utilizado pela academia e as parcerias que são realizadas, né, frente ao oferecimento de outros produtos, enfim, isso tudo, né, junto com a qualificação profissional, né, daqueles professores que integram essa equipe de uma academia, eu acredito que esses, né, pontos são pontos que podem levar a uma academia a ter aí sucesso na retenção, né, e adquirir, né, novos alunos. No entanto, né, o modelo de negócio, quando a gente pensa em academias, a gente tem aí observa alguns desafios, certo? Como por exemplo, qual que é o diferencial dessa academia? As academias, elas hoje em dia têm que se destacar num mercado que é tão competitivo, tendo algum diferencial. E atendimento a diferentes segmentos de clientes, né? A gente percebe que academias que há alguns anos atrás focavam em alguns segmentos, né, como por exemplo academias exclusivas para mulheres, ou enfim, outros exemplos também que agora não me vem na cabeça, mas diversificar, né, ou segmentar de forma específica essas, esses clientes também é um desafio que se tem quando se pensa em modelo de negócio em academias. E um dos principais fatores seria a retenção de alunos, né? A adesão dos alunos, principalmente quando a gente tem os fatores ditos anteriormente, né? Bons equipamentos, uma boa infraestrutura, isso tudo chama a atenção para que os alunos iniciem o exercício, né? No entanto, o grande desafio é como reter esses alunos dentro da academia. E aí, pensando nisso, então, né, principalmente de um fator que eu, como profissional de educação física, acredito que ainda é o principal diferencial dentro de uma academia, né, que é a qualificação profissional, nós criamos, né, a Exercise. A Exercise, então, tem como expertise, né, promover a aplicação da ciência na prática ao oferecer cursos, palestras ao quadro de profissionais da sua academia. E, basicamente, como que, do que é formado, né, a Exercise. Então, como eu já me apresentei, né, eu tenho graduação em Educação Física pela Universidade Federal de Uberlândia, fiz especialização e mestrado na Unifesp, na Federal de São Paulo, doutorado em Ciências do Esporte pela UFMG e também atuei em outras frentes aí, né, como
Comitê Olímpico do Brasil e como membro pesquisador da Academia Paralímpica Brasileira. E atualmente sou professor do curso de Educação Física, né, do Centro Universitário Estácio, aqui em Belo Horizonte. Junto comigo, né, nós temos a professora Daiane, que também fez a sua graduação na UF, especialização em mestrado na Unifesp, e também atuou no Comitê Olímpico do Brasil durante o período de 2015 a 2016 e atualmente é membro pesquisadora da Academia Paralímpica Brasileira. E aí, como que a gente, né, pensou em fazer o que a gente chama da aplicação da ciência na prática com base em evidências? Nós vimos, né, a partir do momento que a gente optou por seguir essa carreira acadêmica, que a aplicação da ciência com base em evidências poderia ajudar, né, a resolução de alguns problemas. Dentre esses problemas, nós vamos discutir um hoje que é relacionado a essa questão da adesão e aderência ao exercício físico, né? E aí, o que a gente pensou, né? Foi justamente unir a nossa expertise de formação acadêmica e como que isso poderia ser transposto para atuação prática. E aí, com muita participação em cursos extracurriculares, né, a gente começou a ver que o mercado traz o que eu chamo aqui de mais do mesmo, né? Não que esses cursos não sejam importantes, mas como profissional de educação física eu comecei a observar que são sempre os mesmos cursos de algumas temáticas que se repetem e eu identifico que outras abordagens referentes, né, ao exercício físico podem ser dadas que no final, se somando a esses outros cursos que já estão bem estabelecidos no mercado, pode qualificar ainda mais os profissionais de educação física. E na pós-graduação, então, nós vimos que essa questão, né, de criar uma consultoria científica era justamente isso, fazer essa ponte entre a formação acadêmica, né, e a atuação prática. E aí a gente tem, então, né, como missão apresentar conteúdos baseados em evidências científicas de temas atuais e pertinentes do dia a dia das academias e que geralmente não são contemplados na formação do profissional de educação física, na grade curricular dos cursos de educação física. Então, a nossa ideia é sempre ter essa visão com relação a esses conteúdos, tentando buscar um pouco do que a gente aprendeu, né, na nossa pós-graduação, né, no mestrado e no doutorado. E basicamente isso vai passar pelo entendimento, né, de que, então, qual seria o diferencial, né, da nossa consultoria? Basicamente, né, a equipe de profissionais, né, que faz parte, que aborda temas conforme as necessidades e particularidades da academia. Então, a gente entende que essa atuação ela acaba sendo, né, não só dentro dessa perspectiva que já existe, né, outros cursos, mas também, principalmente quando a gente pensa no que a gente teve como formação, que é o que a gente chama dos aspectos psicobiológicos do exercício físico. A psicobiologia é uma ciência que integra, né, princípios biológicos e fisiológicos para o entendimento de mecanismos comportamentais. Então, hoje eu vou falar com vocês um pouco sobre essa questão. Quando a gente fala de exercício físico, a gente fala de exercício pensando em protocolo. Se o protocolo A vai ser mais efetivo que o protocolo B. No entanto, vou chamar a atenção e vou discutir um pouco com vocês hoje que o exercício físico também é comportamento, né? E principalmente quando a gente pensa em mudança de comportamento, para que as pessoas, de um modo geral, adotem o exercício físico como um hábito saudável, né, de vida, e também para o profissional de educação física considerar esse fator comportamental integrado, né, aos princípios biológicos e fisiológicos para o entendimento do corpo humano como sendo um sistema biologicamente dinâmico e integrado, né, considerar também esses aspectos a gente julga ser importante. Então, a gente pensa numa aplicação prática, tá, João? Mas qual que é a aplicação prática, né, dessa interação entre o exercício e os aspectos psicobiológicos?
Então, dando, né, alguns exemplos, a gente pode integrar essas ideias, né, desde a recepção da academia, durante, né, o processo de avaliação física, que muitas vezes vai ser o primeiro contato entre o profissional que vai estar atuando na academia com o aluno, até chegar propriamente dito, né, na prescrição do exercício físico e nesse acompanhamento, né, dos protocolos que vão ser prescritos para cada um daqueles segmentos de clientes e atendendo às suas demandas conforme a gente disse anteriormente. Então, pensando nisso, né, é o que eu vou discutir um pouco mais com vocês hoje, a questão do exercício físico, né, quando a gente pensa o protocolo é importante? Sem dúvida que o protocolo é importante. No entanto, considerar o exercício físico como comportamento também passa a ser interessante quando a gente pensa, né, que as pessoas procuram o exercício físico por diferentes motivos, né? A tendência dos profissionais de educação física muitas vezes é somente focar na estética ou saúde, enfim. Isso são fatores que são importantes e, obviamente, vão estar integrados, no entanto, diferentes pessoas procuram o exercício físico por diferentes razões. O gatilho para que ela, né, mude o seu estilo de vida vai depender, né, de um processo motivacional e dependendo de onde essa pessoa vai estar alocada nesse processo. Então, o exercício físico ele vai ter essa característica, por exemplo, de pessoas que procuram por saúde quando se tem uma indicação médica, por estética, né, já tem estudos que trazem que a grande influência, né, que a mídia tem sobre padrões, né, que são estabelecidos de beleza, são para muitas pessoas o start para que essas pessoas procurem uma academia, enfim. E nós temos fatores sociais, autoestima, a própria característica da atividade física, né? Se essa atividade física ela é individual, se ela é coletiva, e o ambiente físico, se o ambiente físico é um ambiente agradável, enfim. Então, tudo isso conspira para que uma pessoa possa, num primeiro momento, ter a iniciativa de procurar um espaço, né, que seja a academia, para iniciar o exercício físico e, principalmente, esses fatores, conforme eles vão sendo, eles podem ser modificados e conforme eles vão sendo atingidos e atendidos, né, a pessoa identifica que ali, então, ela tem um comportamento estabelecido e a partir do momento que esse comportamento ele é prazeroso, né, essa pessoa ela vai querer repetir isso várias vezes e é isso que do ponto de vista do profissional de educação física, de coordenadores, gestores de academias, é o que precisa ser gerado, porque aí você realmente vai estar criando retenção daquele aluno. E aí a gente tem então um paradoxo, né? O paradoxo é o seguinte: nós temos aí, quando a gente fala de que está aumentando, né, o número de academias, né? Basta nós observarmos aí os relatórios do IRSA, né, que são lançados aí, o número de academias, né, que são abertas e que são levadas em consideração nesses levantamentos. O Brasil hoje, né, no último relatório, no último reporte do IRSA, é o segundo, né, do mundo em número de academias, só perdendo para os Estados Unidos, mas muito próximo. E aí a gente tem um paradoxo. Abre-se muitas academias, então imagina-se que se tenha, né, uma demanda a ser atendida. No entanto, nós temos esses dados aqui, que eu vou discutir um pouco com vocês, que 50% das pessoas que iniciam um programa de exercício físico vão desistir nos primeiros 6 meses. É aquilo que a gente estava discutindo, né? Nós temos a adesão, a pessoa chega e se anima a procurar uma academia. No entanto, a continuação dessa pessoa nesse ambiente, né, cai pela metade. 50% das pessoas, segundo esses autores, Berger e Matsumoto, né, nesse estudo, mostram que as pessoas vão desistir nos primeiros 6 meses.
Ah, João, quais os motivos? Os motivos nós vamos discutir em outro momento, né? Existem vários estudos que apontam diferentes motivos para que isso aconteça, né? No entanto, um outro reporte aqui do IRSA de 2009 mostra que 50% das pessoas matriculadas nas academias desistem nos primeiros 3 meses, é um outro dado, né? Com um tempo menor ainda de aderência, com 30% desistindo nas 3 primeiras semanas. Então, vejam que, apesar de haver um aumento do número de academias, de pessoas que estão se matriculando e entendendo a importância, né, da prática regular do exercício físico, quando as pessoas, né, pensando do ponto de vista de adaptações crônicas e adaptações agudas ao exercício, mas principalmente quando a gente fala de adaptação crônica, né, quando ela vai começar a experimentar efetivamente, né, os benefícios, os efeitos positivos do exercício físico, essa pessoa ela desiste por algum motivo, né? Ela não continua dentro dessa academia, né? E a gente em outro momento vai discutir os potenciais motivos que isso acontece, né? Para que isso aconteça. Mas a ideia hoje é discutir essa questão do comportamento versus protocolo, né? Por quê? Porque às vezes pode-se achar que realmente vai ser, né, o protocolo ou o equipamento ou o ambiente da academia que vai determinar se essa pessoa vai ficar ou não. No entanto, a gente percebe que é muito mais do que isso, né? Não é só essa questão. Outras questões, e aí hoje eu vou chamar atenção para algumas comportamentais, também podem implicitamente, né, na cabeça do aluno, fazer com que ele se auto-sabote e que ele não tenha essa aderência ao exercício físico. Então, eu vou linkar aqui, né, e discutir com vocês algumas dificuldades para a prescrição do exercício, considerando a questão comportamental. E para isso eu vou exemplificar, né, quando a gente, no próprio site, né, do IRSA, a gente vê o que as academias, né, têm como expectativa dos alunos, né, ou o que os alunos, melhor dizendo, têm de expectativa para uma academia, né. Então, quando alguém, né, faz uma matrícula numa academia, espera-se que essa academia conheça, né, quais são as expectativas desse aluno para que, né, a longo prazo ele tenha essa demanda atendida, né, conforme a expectativa que ele tem. Como eu disse para vocês, né, diferentes pessoas entram em academias e se matriculam em academias, né, por diferentes motivos. E a dificuldade é justamente essa, né? Como que a academia pode ser o mais assertiva possível em atender às expectativas ou até, né, exceder as expectativas desse aluno, porque aí ele vai criar, né, um sentimento ali de pertencimento àquele local, de já fui na academia A, B, C, mas foi na academia D que realmente eu fui entendido, eu fui ouvido, e, enfim, né, tive as minhas expectativas atendidas. E aí, nessa análise, né, que foi feita no site do IRSA, vejam que nós temos, né, algumas palavras-chave aqui que eu quero chamar a atenção de vocês, né, com relação à motivação como sendo o gatilho que vai iniciar, né, essa aderência do aluno na academia, né, e isso tudo vai vir acompanhado e quase sempre, né, vai ser acompanhado do que a gente chama de mudança de comportamento. E aí a ideia é como que o profissional de educação física pode atuar nessa mudança de comportamento. E essa mudança de comportamento ela vai passar dentro das próprias expertises que o profissional de educação física tem entre analisar os protocolos de exercício físico, mas sem desconsiderar o comportamento atrelado a esse protocolo. Mais à frente a gente vai entender isso melhor, mas vejam que para a retenção do aluno, né,
envolve, pelo menos, né, a mudança de comportamento, que é aquilo que a pessoa ela tem que, dentro de um processo, né, de mudança de comportamento, ela tem que passar ou entender quais são, né, as motivações extrínsecas, intrínsecas, para que efetivamente, né, ela mude o comportamento e aí aquela ida dela até a academia deixe de ser algo, né, obrigatório ou um hábito forçado, enfim, para que dentro desse processo, né, de desenvolvimento ou de mudança de comportamento, a pessoa chegue a um ponto em que ela encontre, né, algum fator, e esse fator vai variar de pessoa para pessoa, mas que ela encontre algum fator que faça com que ela queira estar e adotar aquele estilo de vida, que no caso que a gente está falando do exercício físico, algo incorporado ao seu hábito de vida, né? E para isso, né, a gente tem que entender, né, que a motivação do aluno afeta a retenção dele, certo? E aí, como eu disse para vocês, o profissional de educação física, ele às vezes se pega, né, dentro de alguns lemas, vamos dizer assim, que, no meu entendimento, não é aplicável a todo mundo, né? A gente tem aí o famoso No Pain No Gain, né? O No Pain No Gain, ele surge aí na década de 80, né? Com algumas videoaulas, principalmente de uma atriz da época muito famosa, chamada Jane Fonda, que lança uma série, né, de vídeos, né, onde a pessoa poderia treinar em casa. E a todo momento, né, ela reportava que o exercício, né, a sensação do exercício que estava sendo realizado e efetuado por ela só estaria tendo, né, efeito se estivesse causando dor, desconforto muscular, enfim, e basicamente era isso. Se não está doendo, né, ou se não doeu, é porque não funcionou, né? E isso foi sendo levado a outras estruturas, vamos chamar assim, do exercício físico, né, até chegar no ambiente da academia, né, propriamente dito, que a gente está lidando aqui, aonde, né, nós vemos profissionais que se baseiam ainda nesse lema, né, essa questão do no pain, no gain, e alguns alunos também são doutrinados, né, vamos dizer assim, a ter esse tipo de ideia de que a dor está relacionada, né, com o ganho, né, e aí parece que não é bem assim. E mais assim, se a gente for levar, né, outras questões comportamentais, mas atualmente nós temos o uso, né, do smartphone de uma forma geral pela sociedade e que, consequentemente, acaba sendo um outro comportamento adotado dentro das academias, né? A gente vê aqui, então, algumas ilustrações, né, de pessoas que, durante o treinamento, né, não se distanciam aí dos seus celulares e isso acaba tendo alguns impactos quando a gente pensa no protocolo. Então vejam que nesses dois exemplos eu estou chamando a atenção de vocês de algo relacionado ao protocolo do exercício físico, né? Aqui no caso do Open No Gain, um protocolo de um exercício mais intenso, de um exercício, enfim, que tem uma percepção de esforço maior, relacionado ao comportamento de que, se não está tendo dor, não está tendo ganho. Então, no próximo treino, independente de como está sendo a execução do movimento ou de como está o meu nível de aptidão física para aquela intensidade, para aquele exercício, eu vou aumentar, né, qualquer uma dessas variáveis, porque esse lema é o lema que norteia para essa pessoa que ela irá ter ganhos. Quando a gente fala do smartphone, a gente está falando então de, às vezes, né, o protocolo que é prescrito
ele não é feito, ou ele não é realizado, melhor dizendo, porque nós temos um fator comportamental, que é o uso do smartphone, seja pelo aluno ou até mesmo, né, aqui nesse caso, não sendo ideal por alguns profissionais de educação física durante, né, a aula, né? E aí então nós temos nesse caso, né, esse artigo de 2016 de um grupo brasileiro, né, que realizou e quis associar essas questões, né, tanto do protocolo e a resposta ao comportamento que esse protocolo poderia gerar. Aqui no caso, né, a sensação de prazer, né, do HIIT, né, do exercício intervalado de alta intensidade, é dependente do número de tiros, né, e também do status, né, ou do estágio de atividade física que o aluno tem. Então, aqui trazendo de uma forma bem resumida, né, nós temos aqui nessa primeira linha, com um quadrado preenchido, indivíduos que foram ativos, né, número de tiros no eixo X e no eixo Y uma resposta afetiva que poderia variar de 5 a menos 5. Então, quanto maior esse valor, maior teria sido a sensação positiva com relação àquele protocolo que estava sendo realizado. Então, vejam que conforme foram passando, né, os tiros, né, ou os eventos aqui do exercício intervalado, para quem era fisicamente ativo, né, ou seja, que já estava num nível de aptidão física compatível com o que estava sendo prescrito, por mais que durante a passagem dos tiros esses valores da resposta afetiva foram caindo, eles ainda se mantiveram dentro do quadrante aqui, que a gente pode chamar de positivo, certo? Para aquelas pessoas que eram insuficientemente ativas, vejam que elas iniciam nos primeiros, né, tiros aqui com a resposta afetiva positiva, no entanto, a partir do quinto tiro, né, dentro de um protocolo que foi feito de 10, né, essa resposta afetiva ela foi caindo. Ou seja, né, vejam que fatores comportamentais foram associados a fatores do protocolo. E aí, alguns outros estudos, por exemplo, associam que alguns tipos de treinamento, principalmente quando não são compatíveis ao nível de aptidão física que a pessoa tem, pode gerar um efeito contrário no que se diz respeito a pessoa querer repetir novamente aquele protocolo. Então, tem até um estudo que diz que, por exemplo, né, alguns treinamentos não são indicados para pessoas, para adultos, né, sedentários. Por quê? Pensando do ponto de vista comportamental, tá? Sempre lembrando nisso. Por quê? Dependendo do nível de complexidade que esse protocolo possa levar essa pessoa, você vai estar causando dois sentimentos nela, que é o sentimento de incompetência, certo? E de não ter as respostas, né, associadas ou potenciais daquele protocolo para aquela pessoa. Então, o sentimento de incompetência vai ser o quê? Sei lá, vamos pegar esse mesmo exemplo aqui do número de tiros. Eu prescrevo para a pessoa que ela deveria fazer 10 tiros, certo? Ou 10 estímulos, melhor dizendo. E aí ela não consegue fazer, obviamente, os 10 no primeiro momento. Mas no segundo momento também ela não consegue fazer os 10. Aí eu reduzo, eu desço o sarrafo. Falo, não, então agora vamos tentar estabelecer o 7 aí em 8. 8 estímulos. Ela não consegue fazer. E isso vai gerando na pessoa um sentimento de incompetência. Ou seja, ela vai implicitamente pensar assim, pô, o exercício físico não é para mim. Mas não é o exercício físico que não é para ela. É aquele protocolo que por algum motivo não foi delineado para a aptidão, né, para o nível de aptidão física daquela pessoa naquele momento. Eu, como profissional de educação física, deveria ter a percepção de que eu tenho que fazer alguma regressão dentro do que eu inicialmente tinha
pensado para aquele aluno, para que ele, do ponto de vista do protocolo, atinja, né, as suas perspectivas e as suas demandas, mas do ponto de vista comportamental ele também se sinta motivado, né, a ter e a realizar aquele exercício, certo? Quando a gente fala aqui, então, indo para o outro exemplo de um outro comportamento, que é esse comportamento do celular na academia, né, com relação ao uso e o quanto que isso pode impactar, já tem estudos já mostrando que o impacto, né, de diferentes funções do smartphone e seus efeitos, por exemplo, na estabilidade da postura, na estabilidade postural. Esse estudo compara, né, funções de quando você, obviamente, né, está só ouvindo música, por exemplo, ou está teclando, né, utilizando um aplicativo aí de mensagens, e eles foram analisando o quanto que essas diferentes funções, ou falando mesmo, né, ao celular, são esses três grupos, né, que foram estudados, essas três funções, e vendo o efeito disso na estabilidade postural. E viram que, né, teclar enquanto você realiza alguma tarefa, né, que aqui no caso eu estou pegando especificamente, né, um exercício, ou atendendo, ou conversando, falando ao telefone, né, isso tem um impacto maior, né, teve um impacto maior na estabilidade postural, o que pode, por exemplo, né, até o estudo levanta que, dependendo do tempo em que isso acontece, né, e do nível que isso acontece, levando até a lesões, né, da pessoa que está utilizando essas duas funções que eu disse, né, que é utilizar aplicativos de mensagem durante alguma tarefa ou falar ao telefone, comparado com aquele que só estava ouvindo a música, né? E que existe até estudos mostrando que a música tem um efeito positivo do ponto de vista motivacional, né, do exercício. No entanto, é algo que deve ser considerado, né? E esse estudo aqui, feito pelo mesmo grupo, né, viu especificamente no exercício físico o impacto, né, de teclar ao telefone, né, de mandar mensagens, na quantidade de tempo, né, feito o volume de treinamento do exercício em diferentes intensidades. E basicamente o que eles viram nesse estudo? Que usando, né, essa função de enviar mensagens enquanto você se exercita, e aqui o exercício foi em esteira, né, eles viram que, obviamente, a pessoa, quanto mais tempo ela passava mandando mensagem, teclando, né, menor era a intensidade, ou seja, a intensidade ela era subestimada para que ela conseguisse realizar essas duas ações, que era o quê? Caminhar ou correr na esteira e, ao mesmo tempo, enviar a mensagem. Dificilmente, né, se alguém já teve essa experiência, você vai conseguir realizar alguma coisa no celular, que seja mandar uma mensagem ou, enfim, abrir algum aplicativo, se você tiver numa intensidade muito alta, né? Pensando aí nesse exemplo que eu dei, que foi utilizado no estudo, que for na esteira. O que você vai quase sempre você tem que fazer? Você tem que diminuir a intensidade, né, para ter ali a atenção seletiva naquilo que é teclar e enfim, mexer no celular, para que você consiga efetivamente enviar a sua mensagem e fazer o que você tem que fazer. E aí, pensando do ponto de vista, mais uma vez, protocolo versus comportamento. Eu tenho um comportamento, que é o que? O uso do smartphone, influenciando no protocolo. E aí, quando eu penso, por exemplo, que o protocolo A, B ou C foi delineado para aquela pessoa, para que ela atinja um determinado objetivo, um comportamento associado ao exercício físico, que aqui no caso está sendo exemplificado pelo uso do celular, vai fazer com que ela subestime essa intensidade, principalmente quando você, né, pensa não numa atuação de treinamento personalizado, né, que a pessoa vai sempre estar se exercitando numa intensidade menor, porque, como eu disse, dificilmente ela vai conseguir manter
a intensidade prescrita e ao mesmo tempo teclar, né, enviar mensagem, enfim. Então, basicamente, o que eu queria discutir com vocês hoje seria seria essas questões, né, de como fazer essa associação entre protocolo e comportamento, né, sabendo que essas questões devem ser levadas em consideração. Em próximos vídeos, né, eu vou abordar outras questões relacionadas principalmente a essa tríade, né, motivação, exercício físico e como que o comportamento, né, fechando esse tripé aí, pode influenciar nesses fatores, pensando basicamente em quando a gente fala de adesão e aderência ao exercício físico, ok? Obrigado aí pela atenção de todos e até mais.